Vamos fazer a nossa oração inicial, para depois a gente começar a falar um pouquinho sobre as reflexões da noite, que é o perdão das ofensas. Então, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Então, vamos nos acomodar da melhor maneira possível nas cadeiras, respirando tranquilamente, elevando o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso modelo e guia. Vamos agradecer mais uma vez a esta casa, que tão amorosamente nos recebe, e aos Espíritos de Luz, que nos dão assistência durante essas reflexões. E pedir mais uma vez ao Senhor Jesus, para que esteja conosco, nos fortalecendo, ampliando a nossa consciência, para que possamos absorver o que tem de melhor nas reflexões da noite. E que o Senhor Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, mais uma vez, eu trago reflexão falando sobre perdão. E o capítulo é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nas instruções dos Espíritos, no item 14, que é o perdão das ofensas, a instrução vem do Espírito Simeão, em 1862. E ele fala, ele nos lembra que foi perguntado a Jesus: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Isso foi pergunta feita por Pedro, né? E está lá no Evangelho. E Jesus responde: deveis perdoar-lhe não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Eis um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar a nossa inteligência e falar mais diretamente ao nosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com a prece tão simples, tão resumida e tão elevada ao nosso alcance, o Pai Nosso, que Jesus ensinou aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Então, a gente deveria, ou já tem, né, esse conhecimento de que quantas vezes perdoarei o meu irmão. Então a gente tem que perdoar sempre, infinitamente, quantas vezes forem necessárias, mesmo que seja várias vezes a mesma ofensa, porque esse é o nosso caminho de evolução, é perdoar, porque isso é o que nos vai aliviar a nossa consciência, ajudar na nossa evolução e romper esses vínculos que nós criamos. Porque tudo que a gente recebe são vínculos que nós criamos. E tudo aquilo que a gente acha que a gente foi ofendido, com certeza a gente tira algum aprendizado daquilo. E perdoando é tirar um peso das nossas costas, porque a responsabilidade não é nossa, daquilo que foi dito, daquilo que foi feito. Agora, a minha atitude diante daquilo que foi feito a mim, aí sim a responsabilidade é minha. Então, o quanto eu tiver ressentimento, ódio, mágoa, e guardar isso, né, e a falta de perdão, eu vou ter que responder. Porque eu é que vou me cobrar em determinado momento. Né? E isso não é falando só de outras encarnações, porque o espírita normalmente atribui tudo a encarnações passadas. E nem tudo é encarnações passadas. Nós temos os nossos erros de agora, as nossas más tendências de agora, que a gente nega.
né? Porque os nossos erros a gente justifica todos, mas apontar o dedo para o outro é muito fácil. Ah, foi fulano, foi ele, foi o outro, foi a mãe, foi o pai, foi o irmão, né? E aí a gente fala que, eu não vou perdoar. E nós? E a nossa parte, né? O que é que eu estou fazendo com essa encarnação? Então, como é que a gente deve agir e aplicar esse ensinamento na nossa vida, né? Então, conforme foi lido aqui, o que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás, e nós ainda continuamos resistentes a esse ensinamento, que ele disse a Pedro, né? Que você deverá perdoar ilimitadamente. E esse é o projeto do homem de bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está no Livro dos Espíritos, que esse é o projeto do homem de bem. Quando a gente conseguir amar ao próximo como a nós mesmos e perdoar ilimitadamente, é o nosso projeto. É isso que estamos a caminho. E precisamos rever as nossas condutas, as nossas palavras, os nossos sentimentos, principalmente os nossos sentimentos. Ou começando pelos nossos pensamentos. Quando a gente pensa, a responsabilidade é nossa, porque ninguém conhece aquilo que a gente pensa. E normalmente a gente tem os pensamentos em relação ao outro, e esse pensamento gera sentimento. E nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, porque nós somos geradores de energia. E o que é que eu estou fazendo com o meu caminho, com a minha oportunidade desta encarnação? Então, perdoar as ofensas é o caminho, ilimitadamente, porque eu estou investindo nas minhas próximas encarnações. Esse é o investimento para o meu futuro, que começa um dos grandes ensinamentos que a gente ainda resiste, que é o perdão das ofensas. E aí a gente vai falar sobre, se a ofensa é muito grave. Como é que eu devo reagir se a ofensa é muito grave? Eu não fiz nada para outra pessoa e ela me agrediu, fiz alguma coisa de muito grave em relação a mim, a minha família, ao meu trabalho. Então foi muito grave. Como é que eu devo agir? A conduta é perdoar. Continua sendo perdoar os nossos irmãos, como precisamos que nós sejamos perdoados. Porque, como eu já disse, nós não somos perfeitos ainda. Um dia seremos. Então, não é só de outras encarnações. Nós trazemos o peso de outras encarnações, outras tantas encarnações, com certeza. Mas nós temos também que levar em consideração o que nós estamos fazendo nesta encarnação. Pequenos erros, pequenas ofensas, que para nós muitas vezes parecem pequenas, mas a gente não faz ideia o quanto as nossas palavras magoam e ferem o nosso próximo, principalmente os nossos próximos mais próximos, né? Que é dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, do nosso convívio, os que estão mais próximos. E a gente comete falhas, muitas vezes, eu não vou nem dizer que é sem maldade, não, passou pela nossa cabeça. Intencionalmente a gente fala as coisas para amigos, para colegas de trabalho, para parentes, com a intenção de atingir, de magoar. Mas será que a gente aceita que nós façamos isso no nosso dia a dia?
mais uma vez eu vou dizer, né? Os nossos erros a gente justifica todos, mas a gente também tem que aceitar que somos ainda imperfeitos e cometemos muitos erros e muitas vezes não parece grave, mas são graves, né? Então, a gente tem que pensar que um dia nós estaremos diante de um juiz que é a nossa consciência. Quando estivermos fora dessa encarnação e reavaliar as nossas condutas, as nossas palavras, as nossas escolhas, o quanto nós fomos infelizes em magoar o nosso próximo. A gente só consegue considerar aquilo que nos magoa, mas e aquilo que a gente fez para o outro? Então, na mesma proporção que a gente gostaria de ser perdoado, nós temos que perdoar também, né? E se os atos que pessoalmente nos prejudicaram muito grave, nós temos que ser indulgentes, nós temos que ser tolerantes, porque o mérito do nosso perdão é proporcional à gravidade do mal. Então, quanto maior for o mal que eu acho que me fizeram, eu preciso perdoar na mesma proporção. Se eu fui muito magoada, muito ferida, muito machucada, eu tenho que ter um perdão na mesma proporção. Porque o mérito é do mesmo tamanho. O mérito do perdão é proporcional ao mal que me foi feito. Então, é necessário que a gente perdoe as pequenas falhas e as grandes falhas, as grandes feridas que, por acaso, nós tenhamos sofrido e que a gente muitas vezes fala, não, eu não vou perdoar, não sou capaz de perdoar, vou levar para a próxima encarnação. Eu não aconselho levar para a próxima. Estaremos perdendo a oportunidade enquanto estamos a caminho. Se alguém nos feriu gravemente e nós não perdoarmos, nós estamos criando um vínculo com esta pessoa e teremos que nos encontrar novamente para ajustar essas questões. Então, dizer que vai deixar para a próxima é estar marcando um encontro com este nosso desafeto na próxima encarnação. Será que é isso que nós queremos? Desperdiçar essa encarnação? Não seria mais conveniente perdoar enquanto estamos a caminho? Não importa tão grande foi o assunto que nos feriu. O ideal é perdoar sempre, porque a gente consegue romper este vínculo. Se fomos nós que criamos a questão e a gente fala, nossa, realmente eu preciso ir até a pessoa enquanto eu estou a caminho e pedir perdão. Ok, vamos lá e vamos pedir perdão. Ah, mas e aí? A pessoa não me perdoou. Aí o problema passa a ser da outra pessoa, porque ela teve a falta de perdão. Então ela vai ter que acertar essa questão. Em outra encarnação, talvez, ou nesta, com outra pessoa, mas a nossa parte foi feita. Então eu errei, eu fui lá e pedi perdão, eu fiz a minha parte, eu dei o melhor de mim pedindo perdão. E assim funciona no sentido inverso, né? Então, o mais importante é que a gente realmente aprenda, repense pelo menos essa questão do perdão das ofensas, que a gente leve para o nosso dia a dia esse ensinamento que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás. Por que ainda eu resisto em não perdoar? E qual a responsabilidade com referência ao perdão
daqueles que conhecem o ensinamento de Jesus. Então, a gente já conhece, né, a nossa responsabilidade diante do ensinamento de Jesus. E para quem nunca pensou nesse assunto, a partir de hoje, pelo menos nós já temos, cada um de nós, esse conhecimento. Estamos revendo, e a nossa responsabilidade se torna maior a partir do momento que a gente tem o conhecimento. Então nós temos a responsabilidade maior quando a gente tem o conhecimento. E nós já temos esse conhecimento. Aquele que se diz espírita já tem o conhecimento dessa questão de perdão das ofensas. Então, se nós nos dizemos espíritas, nós não temos só que dizer da boca para fora, nós temos que ser espírita. E ser espírita é isso, é vivenciar, é colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E esse é um ensinamento que nós temos que colocar em prática no nosso dia a dia. Perdoar desde a menor ofensa até as grandes ofensas, né? É isso que esse espírito Simeão nos trouxe em 1862, né? 2 séculos quase, já estamos já em 2025 e ainda a gente continua dizendo que não consegue perdoar. Como espírita, nós temos a obrigação de perdoar. Mesmo porque os maiores beneficiados seremos nós mesmos. O que é que eu estou fazendo com essa encarnação? Eu estou achando que ela é única? Como espírita, cada um de nós aqui acredita em reencarnação. Que nós já tivemos outras experiências e que todas as nossas experiências estão guardadas no nosso perispírito. E essas experiências que nós estamos tendo nessa encarnação, nós vamos levar. Está lá, está gravado, né? Hoje, nessa encarnação, eu estou Rose. Estou Rose, mas eu não sou Rose. Eu sou um espírito imortal. Então, eu tenho que pensar o que é que eu estou preparando para a minha próxima. Qual é o meu investimento para a próxima encarnação? O investimento é esse, né? Perdoar, perdoar e perdoar. Questão de disciplina. Treinar, colocar em prática. Fazer disso um hábito. Quando alguém alterar a voz comigo e o meu ponteirinho for assim lá do outro lado, que eu tenha o equilíbrio de pensar e voltar ao meu equilíbrio e dizer: o que ele está fazendo é responsabilidade dele. A minha é me manter em paz, em equilíbrio, com a minha ligação ao divino. E o que o divino me ensina? Perdão das ofensas. Então eu preciso trabalhar isso em mim. Esse é o meu investimento. O outro vai estar no tempo dele. Haverá um momento em que ele também chegará a ter esse pensamento, esse sentimento e treinar também, fazer disso um hábito. Todos nós caminhamos nessa direção, que é a nossa evolução espiritual, a nossa reforma íntima, e esse é um grande passo da nossa reforma íntima. Então, e a gente tem que pensar que para a gente esquecer o mal que nos foi feito e pensar no bem que eu tenho que fazer. Então, veja bem, eu tenho que pensar, isso é pensamento que gera sentimento. Então, eu tenho que pensar não só no mal que eu não fiz, mas eu também vou ser cobrada do bem que eu deixei de fazer. E o bem que eu deixei de fazer, um deles é perdoar as ofensas, né? Então eu posso não ofender ninguém,
Então, aí está tudo bem? Não, tá bom. Se eu não ofendi ninguém, já é um passo. Mas e aí? Eu perdoei aquele que me ofendeu? Porque isso já é uma caridade, né? Já é o bem que eu posso fazer. O bem que eu posso fazer em benefício do outro, em benefício da humanidade, porque eu estou gerando uma boa energia, e em benefício próprio. Então, eu preciso, além de não fazer o mal, fazer o bem. Então, que nós também tenhamos esse pensamento. E qual é o pensamento que a gente deve embalar, né, na hora do nosso sono, na hora de dormir, na hora que eu ponho a minha cabeça no travesseiro, como um verdadeiro cristão? Qual é o pensamento que eu devo ter? O pensamento para que eu seja feliz e acorde bem, e que eu durma bem, e que no meu desdobramento eu vá para lugares mais saudáveis. O pensamento que eu tenho que ter é: nada tenho contra o meu próximo. Será que nós, cada um de nós, nesse momento, na hora que põe a cabeça no travesseiro, consegue ter essa certeza? Nada tenho contra o meu próximo. É isso que Jesus espera de cada um de nós, né? É não ter nada contra o nosso próximo. Porque se eu não tiver nada contra ninguém, eu perdoei. Aí o que foi feito passa a ser responsabilidade do outro. Sempre eu preciso prestar atenção o que é que eu estou fazendo com aquilo que me fizeram. O que é que eu estou ganhando com isso? Qual é a vantagem de eu ficar alimentando uma mágoa, um ressentimento? O que isso vai trazer de acréscimo para a minha próxima encarnação, ou principalmente para esta encarnação? Então, é isso que a gente tem que rever. Um outro livro que fala também, tem um capítulo todo sobre o perdão, e é um livro que eu recomendo, é este aqui, que é O Consolador. Esse livro também é de perguntas e respostas entre Chico e Emmanuel. E Emmanuel, mentor de Chico, acredito que a maioria de vocês sabe sobre isso. E tem um capítulo todo sobre perdão, e na questão 332, ele pergunta: perdoar e não perdoar significa absolver e condenar? Então vejam, o que é que ele está perguntando, né? Se a gente perdoa ou não perdoa, significa absolver o outro ou condenar o outro? Então, o Emmanuel traz a resposta assim: nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os investidores de um inferno mitológico. Os ensinos evangélicos referem ao perdão ou à sua ausência, né? Então, não existe absolver ou condenar. Existe o perdão ou não perdão, né? A ausência do perdão, que se faz ao mal devedor, a quem já se tolerou muitas vezes. Não havendo mais solução para as dívidas que se multiplicam, esse homem é obrigado a pagar. Então, quer dizer, não importa o que eu fiz de eu ter magoado alguém, um dia eu que magoei vou responder. É como uma dívida que a gente cria, uma hora a gente tem que pagar, né? É o que se verifica com as almas humanas, cujos débitos no Tribunal da Justiça Divina são resgatados nas reencarnações.
de cujo círculo vicioso poderão afastar-se, cedo ou tarde, pelo esforço no trabalho e boa vontade no pagamento. Então veja bem o que Emmanuel nos traz aqui, né? Que no círculo vicioso das encarnações, que a gente não perdoa nesta encarnação, haverão outras oportunidades e outras encarnações. E vai depender de quê? Quantas encarnações ainda eu vou ter para poder aprender a lidar com essa oferta que Jesus nos deu há 2000 anos atrás, que é o perdão das ofensas. Aí a escolha é nossa, mas vai depender de quê? Do nosso esforço individual. Então esse tem um grande peso, que é a nossa boa vontade no pagamento. Então é a mesma coisa que eu ter uma dívida muito grande e chegar no meu credor e dizer para ele: olha, eu devo, eu vou pagar, não importa como, eu vou pagar, eu quero pagar, eu vou trabalhar muito para conseguir pagar, mas eu vou pagar, eu tenho boa vontade, eu vou me esforçar muito, mas eu vou pagar. Então esse é o nosso caminho, sem escolha. Para isso a gente não tem o livre-arbítrio. Nós teremos quantas encarnações forem necessárias. Para isso nós temos o livre-arbítrio. Eu escolho quantas encarnações eu vou ter. Qual vai ser o meu esforço para minimizar isso? Perdoar as ofensas agora, já. Esse é o ideal, né? Pode não ser o possível, mas o ideal é esse. Perdoar enquanto estamos a caminho dos nossos desafetos. Então é isso que Emmanuel nos trouxe, e tem outras questões aqui muito interessantes a partir da 332. Quem se interessar, dá até para baixar via internet já esses livros, é o Consolador. Então ele tem, acho que é da 332 até a 341, são perguntas e respostas também sobre o perdão. E esse, ainda na Bíblia, né, lembrando da Bíblia, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 8, está lá que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então veja, o quanto a gente tem que refletir com isso e trabalhar o nosso esforço, o nosso empenho no perdão das ofensas. Porque para a gente perdoar, precisamos do nosso amor, né? Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Porque nós não somos ainda perfeitos, nós temos ainda questões, como eu já falei, dessa encarnação e de encarnações anteriores, que nós precisamos aliviar aquilo que nós trouxemos para esta encarnação, do propósito que do nosso planejamento reencarnatório, tínhamos um projeto, e nós temos que trabalhar em cima desse projeto, e com certeza o perdão das ofensas é um deles. E lá na Bíblia tem, né, que o amor cobre a multidão dos pecados. E Divaldo Franco mudou um pouquinho a frase, talvez atualizando para a nossa vida atual, nosso entendimento atual. Ele diz que o bem que fazemos anula o mal que fizemos. Então, o que eu puder fazer agora, a partir de hoje, daqui para frente, vai anular o mal que eu fiz. Então, dessa encarnação, eu posso até camuflar para mim mesma, mas com certeza não fui perfeita. Tenho as minhas questões, errei em alguns momentos, magoei pessoas, feri pessoas, mas o caminho é esse, né? Que o bem que fazemos anula o mal que fizemos.
Então, que cada um de nós leve esse pensamento, né? O que é que eu posso, a partir de hoje, fazer de bem para anular o mal que eu fiz, consciente ou inconscientemente. Então, vamos encerrar. Mais uma vez, elevando o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso modelo e guia, e agradecer por tantas bênçãos que o Senhor Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás. Que Ele nos fortaleça para que continuamos firmes, empenhados, com muito esforço, caminhando na direção da nossa evolução. Mas para isso, Senhor, nós ainda te pedimos, esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O SARAI, entidade beneficente de assistência social, fundada em 1962, conta com os departamentos Centro Espírita André Luiz e o Lar Escola Casita. Criado em 1999, o programa Lar Escola Casita tem por objetivo geral a promoção do desenvolvimento humano. Atualmente, a Casita atende cerca de 100 crianças e adolescentes, de 4 a 16 anos incompletos, muitos com risco social e ou humano. Algumas de nossas atividades: suporte pedagógico, apoio às tarefas escolares, Libras, inclusão da diversidade, oficina da pintura, pintura em gesso e tela e educação física, badminton, vôlei e futebol. Temos projeto temático Pequenos Guardiões do Planeta, trabalho desenvolvimento de habilidades pedagógicas, valores e conceitos, meio ambiente e sustentabilidade. Projeto Moeda Social Zitinha, noções da economia solidária, do ter e do ser. Alimentação, café da manhã, da tarde e almoço. Acompanhamento da saúde, monitoramento e suporte para assegurar o bem-estar físico e mental dos participantes. Psicólogos, projetos, prevenção de cáries, odonto, aprender a crescer, medicina, plantio de horta caseira e compostagem. Programa Apoio à Família, apoio psicossocial e material. Funcionários. Ao todo, somos 11 funcionários para manter estes projetos, esta rede de apoio a essas crianças e suas famílias. Reflexão. Muitas das coisas que precisamos podem esperar. A criança não pode. É exatamente agora que seus ossos estão se formando, seu sangue é produzido e seus sentidos estão se desenvolvendo. Para ela, não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Ajude-nos. Seja um contribuinte de um mundo melhor. Pix 16 65 26 38 1000 contra 47. Ou para outras formas de contribuição, ligue 3291 1480 ou também pelo WhatsApp 3291 1480.